Olá, tudo bem? Compromisso começar meio-dia e 5. A galera vai entrando aí, tem gente que pediu mais um tempinho, mas eu começo todo dia, meio-dia e 5, toda terça, né? Meio-dia e 5, até para não atrapalhar vocês. Então, hoje a gente vai falar sobre como definir uma cultura. Cara, quando a gente fala de cultura, a gente pensa somente na cultura ali, escrita na parede, né? Cultura, o propósito, a missão, os valores, mas vai muito mais a fundo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, de como você criar uma cultura dentro da sua empresa, desde da pessoa lá da recepção até a galera que vende aí, que está na linha de frente, ofertando o seu produto. Então, primeiro, quero dar as boas-vindas para vocês. Depois dessa aula fica no YouTube. Normalmente eu estou deixando ela 24 horas no YouTube. Então, quem não participou, se você conhece alguém que queira depois assistir, eu sempre subo ela D mais um. Então, amanhã ela sobe para o YouTube, fica 24 horas disponível e depois ela sai do ar. Mas a ideia é que a galera participe aqui, né, no online, para poder trocar experiências. Então, aqui é até um lugar até para você fazer network. Às vezes, seu cliente está aqui dentro da nossa live, da nossa aula. Então, eu tenho mais de 16 anos na área comercial e desses 16 anos eu levei mais de 3 milhões de faturamento para a empresa que eu trabalhava. Eu ajudei o time do Érico Rocha, não sei se vocês conhecem, o cara do marketing aí que lançou Pablo Marçal, uma galera aí do marketing digital. Eu ajudei eles a estruturar o processo de venda deles de 1 a 1. E nessa estruturação, eu sozinha fiz mais de 800 mil de faturamento para dentro do negócio. Então, eu sei o que é sentir na pele com relação a vender. Eu sei o que os empresários sofrem também. Sou empreendedora e é desafiador a gente vender todos os dias. Então, hoje a nossa promessa da nossa aula vai ser o quê? A gente mostrar para você em 40 minutos como você vai criar a cultura da sua empresa. Como que você vai fazer com que as pessoas, de fato, entendam o que você vende, entendam o seu produto e não somente uma história, uma cultura ali desenhada num papel e ninguém está seguindo. Para quem que é a aula? Para todo mundo que vende. Você é vendedor? Você é empresário? Você trabalha numa empresa? Você quer vender mais? A aula é para você. E o benefício é você vender mais e ter previsibilidade. Acontece toda terça-feira, meio-dia, mesmo que tiver uma pessoa, 10 pessoas, 30 pessoas, eu sempre vou dar essa aula porque eu faço isso porque eu gosto, eu amo fazer o que eu faço e eu acho que quando a gente contribui para a vida do outro, a gente transforma a nossa vida e a gente faz com que a gente fica até mais feliz, né? Eu adoro fazer o que eu faço. Então, hoje a gente vai criar cultura na empresa todo como um todo. Não vai ser somente a cultura de venda, é a cultura total dentro da sua empresa. Uma pergunta que eu quero trazer assim para você refletir. Você já reparou que na sua empresa vender ainda pode ser responsabilidade somente de um departamento e não um comportamento de todos? Muitas vezes a gente acha que só a equipe de vendas que tem que vender. É responsabilidade dela, ela que se vire para entregar a meta. Toda empresa tem uma cultura. A diferença é se ela foi criada ou deixada, por acaso. Assim como no livro Você é Quem Faz, a cultura se reflete nas ações diárias, não nas palavras ali escritas na parede. Cultura não é o que a empresa diz, é o que as pessoas fazem quando o dono não está olhando. Então, o que a sua equipe, o que a sua empresa está fazendo quando você não está ali? Isso quer dizer sobre a cultura da empresa. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como transformar a empresa de vocês em um time inspirador, desde a recepção até o financeiro. Agora vamos para o nosso conteúdo, como combinado. Vou compartilhar aqui o mapa mental para vocês também acompanharem comigo. Só um minutinho. Aí, boa. Vou dar um zoomzão aqui para vocês poderem ver também o conteúdo com mais clareza aí. Então, o bloco 1. O que é a cultura de vendas e por que ela é vital? Por que é legal, é importante
você ter uma cultura não somente na parede? Por que ela é vital? O que é cultura? Primeiro vamos falar o que é cultura nas vendas. Você tem, assim, uma noção de que seja uma cultura? Não somente a cultura é alguma coisa que eu desenhei ali junto com a diretoria ou junto com alguém sobre a cultura, valores, missão ali da minha empresa. Não, a cultura é um sistema de crenças, comportamento e práticas que fazem todos entenderem que o cliente é o centro. E assim, quando a gente fala o cliente é o centro, gente, tem vezes que o cliente não está com a razão, mas ele é o centro, é ele que traz a receita para o seu negócio. Então, você precisa fazer com que todo mundo da empresa entenda que ele é o centro do negócio de vocês. Vender, gente, é servir e vai mais além. Vender é um ato de amor. Quando o vendedor ou a equipe inteira entende isso, que vender é um ato de amor, a gente toma responsabilidade para a gente. E o sucesso financeiro vem do valor entregue. Não adianta você ter uma meta fantástica para o time ali bater se não tem valor, se as pessoas não estão percebendo valor na entrega do seu negócio. A cultura é quem você recompensa, quem você promove e quem você demite. A liderança define a cultura pelo exemplo. Também não adianta você ter um sistema de crenças ali, comportamentos, práticas, se você é um líder que não dá exemplo para a sua equipe. A equipe precisa ver você como, de fato, a pessoa vestida da cultura da empresa. Então, isso é cultura. Por que então ela é vital? Por que ela é tão importante para o seu negócio? Sem cultura de vendas, cada um trabalha por si. Com cultura de vendas, todos empurram o barco na mesma direção. Eu trago um exemplo da empresa que eu trabalhava. A gente tinha uma cultura muito bem definida ali, estava na raiz do negócio. E quando a gente tem essa cultura muito bem definida, o vendedor ele se sente dono, ele tem propósito, ele tem uma missão. Ele não simplesmente empurra o serviço, empurra um produto para ele poder bater meta. Então, quando você bota essa responsabilidade nas pessoas, você de fato mostra para essas pessoas que elas têm essa importância, essa relevância dentro do negócio, todo mundo vai empurrar o barco na mesma direção. Não é só eu bater meta, eu entregar, eu pensar no meu próprio umbigo, é eu pensar no todo, porque todo mundo ali importa com o resultado das pessoas e o resultado da empresa. Então, imagine uma loja onde o financeiro diz: não é o meu trabalho vender. E o suporte? Ah, não, isso aqui não é comigo, não. É comercial, não sei nada disso. Eles te venderam um negócio que não presta, que não serve. Gente, é o que mais acontece. As pessoas não se responsabilizando pelo que elas precisam ter responsabilidade. E é bem redundante falar isso, mas quantas vezes você já passou por isso dentro do seu negócio? Que não é meu trabalho vender, não sei o que é isso, não é o comercial, eles que te venderam, eles que sabem, eles que prometeram. Agora, imagine onde todo colaborador tem metas de encantamento, relacionamento e indicação. Então, a galera do financeiro tem que ter uma meta de encantar o cliente. A galera do suporte tem que ter uma meta de relacionamento com o cliente. A galera da recepção, do operacional, tem que ter uma meta de indicação. Porque senão vai ficar um empurrando a responsabilidade para o outro. Imagina, quem vai crescer mais rápido? Quem trabalha dessa forma, que cada um é responsável pelo seu, e o problema é do amiguinho, o problema é do departamento do amiguinho, quero nem saber, ou todo mundo que trabalha junto e tem essas metas de encantamento com o cliente? Fica a pergunta aí para vocês refletirem. Bloco 2. Os 4 pilares práticos para criar uma cultura de vendas. O que você precisa fazer hoje
Já sair aí, ó, anota no papel, com a canetinha, o que eu preciso fazer para me ter esses pilares dentro do meu negócio. Pilar número 1, propósito e narrativa. As pessoas só vendem o que acreditam. O seu time acredita no seu produto? Acredita na sua empresa? Dependendo do produto que você vende, elas consomem o seu produto? Elas vendem o que elas acreditam. Defina e repita o porquê da sua empresa. Claro que quando você ali acordou, né, na noite, de vou ser empresário, vou montar uma empresa, vou montar um negócio, você tem um porquê disso. As pessoas que trabalham com você sabem desse porquê? Aí você vai mostrar para as pessoas o impacto real que o seu produto causa, que o seu serviço causa. O que você quer mudar na vida das pessoas vendendo esse produto? Você pode ter tudo na vida se ajudar outras pessoas a conseguirem o que elas querem. Exemplo, uma clínica não vende exames, vende tranquilidade e diagnóstico precoce. Uma R, né, uma empresa que emite certificado digital, não vende certificado digital. Elas vendem segurança, segurança jurídica, liberdade. Escrevam o porquê. Escrevem uma frase, aí pode anotar no seu caderno, se quiser mandar aqui no chat também, fiquem à vontade. Escrevam em uma frase o porquê de existir da sua empresa. Por que a sua empresa existe? E aí, depois, você vai compartilhar isso com o seu time. Porque compartilhando com o seu time, o time vai entender qual que é o desejo, o que você resolve, qual dor você soluciona. Outro pilar. Vamos aqui para o pilar de processos claros e metas alinhadas. As pessoas precisam ter clareza das coisas. E eu sempre vou falar isso, clareza, clareza. Por quê? Porque você está muito claro na sua cabeça o que você quer como empresário, qual é o seu objetivo, qual é a sua meta, é ganhar mais dinheiro, é resolver problema, é resolver dor. Você tem muito claro, muito bem desenhado, mas as pessoas, elas não estão dentro da sua cabeça. Você precisa ter isso muito claro, a cultura dentro do seu negócio. Cultura se sustenta em rotina, não em discursos. Não adianta você fazer uma reunião mensal e falar, e falar, e falar, e falar, se não tiver rotina de acompanhamento. Os discursos ali, aquela reunião, né? Ah, vamos fazer reunião, tal, toca o cine, não sei o que, taranã. Tem que ter rotina, rotina. Previsibilidade vem de processo, prospecção, qualificação e acompanhamento constantes. Você consegue acompanhar o seu time? E o time que eu falo, gente, não é só o time de venda, não. É todo o time da empresa. Todo o time da empresa. Você consegue ter um acompanhamento constante? A galera do financeiro, do operacional. Às vezes é você que faz tudo, mas você consegue parar e falar onde eu estou errando e o que eu estou acertando? Ou fica só apagando incêndio? Dicas práticas. Crie uma pipeline visível, né? Pode ser um CRM, uma planilha. Crie alguma coisa de acompanhamento da cultura da sua empresa. E aqui eu não estou falando sobre funil de venda, tá? Falando sobre cultura, acompanhamento dos funcionários, do seu time. Defina rituais comerciais semanais, reuniões de vendas, feedback, acompanhamento. Quantas vezes você sentou, vamos falar de uma empresa que tem vários departamentos, quantas vezes você sentou ali com o time do suporte e fez um treinamento de vendas dele, com eles, de produtos, de serviço? Quantas vezes você sentou com a galera do financeiro e fez um treinamento de vendas, de acompanhamento, de feedback, do que você vende, o que você resolve? A galera de financeiro precisa saber de vendas também. Porque na hora que chegar lá, tem que ter uma meta de encantamento. Na hora que chegar lá, porque toda vez que chega alguma coisa no financeiro, né, a gente sabe, o empresário está estressado, ou às vezes está devendo, ou às vezes está insatisfeito com o produto. Cadê o encantamento? O encantamento só não é somente na hora de vender.
O encantamento e a cultura da empresa é onde o empresário também tem problema. O seu cliente está com problema, aí que ele vai começar a entender o que ele comprou e de quem que ele comprou. Todos devem saber qual é o objetivo do mês e o impacto de bater a meta. Se a galera bater a meta, qual que é o impacto isso num todo? É meta por meta? Encher o bolso de dinheiro? Não. Tem que ter um propósito, um significado. Uma empresa de tecnologia, por exemplo, fez um painel da meta no escritório. Cada conquista é celebrada com uma música. Coisas básicas. Resultado, mais de 37% no engajamento e 25% nas vendas em 2 meses. Tem um aluno meu, da nossa mentoria, ele não está aqui, ele não está aqui hoje, depois eu quero trazer ele, vou desafiá-lo a vir aqui falar com vocês. A gente trabalhou muito, 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 muito com relação à cultura da empresa, muito mesmo. E ele tem 3 funcionários. Ele me mandou um depoimento. A empresa dele cresceu 25% esse ano, nesse mês, com o indicador do ano passado, no mesmo período. Por quê? Porque eles estão celebrando juntos. Eles têm cultura. A pessoa que atende o cliente, ele sabe por que ele está ali. Por que ele precisa atender o cliente bem. Tem meta de engajamento, de encantamento. Cara, olha, 25%, gente. É muita coisa. Então, depois eu vou trazer ele aqui um dia para poder falar com vocês de como a gente implementou. E a gente fez um laboratório de vendas, de fato, batendo ali no atendimento cultura. Fizemos todo o desenho da cultura da empresa dele. Treinamento e comunicação interna. Gente, precisa comunicar. Não deixe isso de lado. Todo mundo precisa comunicar e falar a mesma língua. O cliente, ele pode cair ali por exemplo, né, na retenção, ele pode cair no operacional, ele pode cair na secretária. Qualquer lugar, todo mundo precisa falar a mesma língua. Para quê? Para o cliente falar, poxa, de fato, a empresa tem cultura. E cultura é o quê? Repetição. Todo mundo precisa entender como vender, mesmo que não seja do comercial. Ah, Loiane, mas nossa, meu financeiro não tem feeling para venda. Não interessa, precisa saber como vender, entender. As pessoas são persuadidas mais por pequenas interações humanas consistentes do que por grandes discursos. Tem um exemplo aqui que eu quero trazer para vocês, mais embaixo, mas primeiro a gente vai falar de umas dicas. Treine comportamento persuasivo, escutativa, empatia, curiosidade. Vamos supor, eu tenho a mentoria com relação às certificadoras digitais. Todo mundo da sua empresa usa o certificado digital, por exemplo? Você vende um sapato, tem uma loja de sapato, por exemplo. A galera usa os sapatos da sua loja? As pessoas precisam ter curiosidade no seu produto, entender e usar o seu produto. Até para ele identificar o que resolve, o que não resolve, às vezes dá feedback para você. Faça reuniões curtas, semanais, com histórias reais de encantamento do cliente. Traga um depoimento. Olha aqui, fulano se encantou com o atendimento do ciclano, que trouxe resultado e que o cliente está feliz. Reforce o vocabulário ajudar, entender, solucionar e não empurrar. O que o cliente mais detesta é ele ligar para uma empresa e ele ficar sendo empurrado de departamento para departamento, ninguém resolveu o problema dele. Gente, o quanto é difícil ligar, por exemplo, para algum lugar que você quer resolver? Algum banco, telemarketing. E olha que eles melhoraram muito, mas precisam melhorar mais. Por quê? Eles ficam te empurrando de departamento para departamento. Ninguém. Não, esse setor é o da cobrança, o seu setor é da renegociação. Não, o seu setor é de um boleto. Não sei o quê. Caramba! O cliente cansa. E ele desiste. Ele perde o encantamento. Aí o vendedor,
suou o bigode, né? Igual a gente fala aqui em Goiânia, nesse calor que tá fazendo aqui de 40 graus. Suou o bigode, derreteu para poder fechar a venda, trazer o cliente. E aí, na hora que ele cai no suporte, perde o encantamento. Na Nubank, qualquer colaborador é treinado para atender um cliente mesmo fora da área. Isso reforça a cultura de foco no cliente. Seu suporte conversa com o comercial, financeiro conversa, porque tem aquela guerra, né? Ah, problema comercial, vendedor. Não, 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 não. Não tem que ter guerra, não. Tem que ter foco em resolver o problema do cliente, reforçando a cultura, que o foco é no cliente e não em probleminhas internos de comercial, financeiro, suporte e tal. Pilar de número 4, reconhecimento e recompensa. Vocês reconhecem o time de vocês? Recompensa o time de vocês? Cultura cresce onde há valorização. Fato. O que você premia se torna cultura. O que você ignora morre. Não adianta você não ter valorização do seu time. Eles vão fazer no primeiro mês, pode ser que tá ali, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Depois, esfria. E cultura não pode esfriar. Dica: celebre pequenas vitórias. Um elogio de cliente, uma indicação, um atendimento exemplar. Gente, quando eu fecho um contrato com um cliente meu, com algum aluno meu, cara, eu celebro tanto, é como se eu tivesse ganhado na loteria, de fato, junto com ele. Eu celebro porque eu sei o quanto é difícil a gente tomar decisões importantes na nossa vida. Eu celebro o encontro com os meus alunos, eu encontrei com vários em Brasília, né, no encontro que a gente teve de cidadania aí das empresas que emitem certificado digital. Eu abracei cada um, eu vibrei com cada um, parabenizei, sabe? Por quê? Porque eu celebro as conquistas, as pequenas conquistas. Esse aluno meu, Luiz, peço até licença, Luiz, para falar, ele tinha uma grande dificuldade em falar em público, e eu ajudei ele nisso. E a gente, cara, celebrou, porque ele conseguiu. Então, é celebrar as pequenas vitórias dos seus vendedores, do seu time. Cria um quadro do cliente feliz ou a história da semana. Aquele quadrinho lá, põe a história da semana, ó. Loiane tem uma história para contar essa semana de um cliente que fez elogio. A Loiane vai lá, escreve para poder compartilhar com todo mundo. E, cara, a Loiane, dando um exemplo de mim mesma, eu tenho certeza que se você fizer isso, a Loiane vai ficar muito feliz, porque ela está sendo reconhecida pelo atendimento dela. Recompense comportamentos que representam a cultura, não só com resultados financeiros. Ah, mas eu preciso só fazer pagamento ali, vou dar R$100. Não, pequenas coisas. Um exemplo, um escritório de contabilidade criou um café com cliente feliz. Toda sexta, alguém conta um feedback positivo e ganha um vale presente. A produtividade aumentou 18%. Você tem um café com cliente feliz aí dentro do seu negócio? Ou só está o quadro lá, cobrança, 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 sem cultura, sem entrega, sem de fato mostrar para a pessoa por que, que ela está ali, por que, que ela precisa vender, por que que... Gente, vendedor ou qualquer pessoa do seu negócio que é valorizado, que se sente valorizado, que se sente pertencente, ele não vai sair do seu negócio. Ele não vai aceitar a proposta da concorrência. Muitas vezes o melhor vendedor da sua empresa sai, ou qualquer um que seja, porque ele não está se sentindo valorizado, ele não se sente pertencente, ele não estou falando nem financeiramente, ele não se sente pertencente ao negócio. Precisa se sentir pertencente, isso faz parte da cultura. Conclusão. Cultura de vendas não é sobre vender mais produtos, é sobre criar uma empresa onde todos entendem que vender
é servir. Vender é um ato de amor. Vender é ter responsabilidade. Vender é entender a necessidade. E vender é dar valor ao seu cliente. Vender é a arte de ajudar as pessoas a tomarem decisões que melhoram suas vidas. É você fazer com que o cliente agradeça. Muito obrigada por você ter me vendido isso, mesmo ele pagando mais caro do que na concorrência. Porque ele entendeu de fato o que você vende. Na verdade, ele entendeu de fato que você não somente vende, você ajuda as pessoas. Você entende as pessoas. E de 0 a 10, agora uma reflexão. Quanto a sua equipe vive hoje uma cultura de vendas? De 0 a 10, o que você, como líder, está reforçando diariamente? Cultura é construída todo dia na forma como você vem, como você fala com a sua equipe, responde um cliente e celebra uma conquista. Comece hoje, comece agora. Quando todos respiram vendas, o faturamento vira consequência. É isso que eu queria trazer para vocês. Cara, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Se você tem uma cultura na sua empresa, se você tem uma equipe engajada e se você tem uma galera aí entendendo de fato o que você vende, não somente a equipe de vendas, não tem como o seu negócio dar errado. Não tem como. Aí vai dar errado por outros motivos. E se você quiser saber como eu consigo fazer com que uma empresa venda 800 mil em um mês, como eu consigo fazer com que uma pessoa aumente 25% do seu negócio, apenas mudando a cultura da empresa, que às vezes a gente acha que é básico, mas não é. É muito, muito importante isso. Bora conversar. Eu tenho o maior prazer em ajudar as pessoas. Eu vendo porque eu amo. Venda, para mim, de fato, é um ato de amor. Ajudar as pessoas é um ato de amor. E eu tenho isso muito forte, muito enraizado aqui dentro do meu negócio, como cultura da minha empresa. Então, convido vocês, vou compartilhar aqui o formulário. Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma observação, fiquem à vontade. Respondam o formulário. É importante para mim saber o que vocês estão achando do negócio, se está bom, se está ruim. Loiane, tá bom. Loiane, não tá bom. Tá fazendo sentido? Não, não tá fazendo sentido. Até porque eu crio conteúdo para vocês. Porque para mim faz sentido, mas não adianta fazer sentido só para mim. Fazer sentido para vocês o conteúdo. E espero que gostem. Convido vocês para a sessão de diagnóstico. É o momento onde a gente entra, de fato, dentro do seu negócio, a gente mostra onde está o gargalo, você entende o que você precisa melhorar, e eu te apresento com o meu trabalho, para vocês aumentarem o faturamento de vocês, vendendo mais todo santo dia. Muito obrigada. Vou dar um tempinho para vocês aí responderem. Quem quiser continuar aqui na sala, trocar ideia. Gente, eu não gosto de monólogo, tá? É diálogo. Se vocês quiserem conversar, aqui é o momento de compartilhar e de perguntar. Não fiquem com dúvida. Eu sei que é o momento que vocês devem, às vezes, estar comendo, né? Almoçando, meio-dia. E me falem também, me dê feedback se esse horário tá legal. O horário tem que ficar bom para vocês também, não somente para mim. Eu escolhi esse horário porque na segunda-feira, 9 horas, estava dando conflito, né? Às vezes chega no escritório, aquela loucura, plena segunda-feira. Então, eu escolhi esse horário para ajudar, de fato, para vocês participarem. E outra, indiquem. Tá gostando? Indique para outra pessoa participar da aula e venha crescer e vender mais todo santo dia. É isso. Todos conseguiram responder o NPS? Dei uma olhada aqui, deixa eu ver aqui. Eu acho que sim, né? Todos conseguiram responder. Ótimo. E quem já respondeu, não tem problema, responde de novo, dando sugestões. Quem já participa das aulas aqui toda semana,
deem sugestões de tema, tá? Eu acho interessante demais vocês falarem, até porque as aulas são para vocês. É isso, vamos vender, início de mês aí, bora botar o pé no acelerador, crie a cultura da sua empresa, comece agora, não deixe para amanhã. Cada dia que passa, você está perdendo e deixando dinheiro escorrer pelas suas mãos. Muito obrigada, até mais e bora vender até terça-feira, meio-dia. Tchau, tchau!